Meus irmãos, antes da leitura bíblica, seja-me permitido saudar a igreja e já me despedir. O tempo passa muito rapidamente, embora eu estou, de certa forma, ansioso para voltar para casa. Hoje faz, eu acho que 12 dias que eu saí de casa, então só daqui a 4 que eu vou voltar ainda para minha casa. Saudade de casa, da minha esposa, meus filhos e meus cachorros também. É sempre bom voltar para casa. Mas fui tão bem acolhido nesses dias, nas igrejas que eu tive, em Minas, Vitória, São Paulo e aqui, que foi um período que, de certa forma, passou muito rápido. Foi um período muito abençoado, podendo conhecer novas pessoas, rever irmãos, consolidar amizades. Isso tem sido muito proveitoso. Agradeço a forma tão carinhosa com que todos me receberam, de forma alegre, descontraída e fraterna. Desejo que Deus continue a abençoar os irmãos aqui presentes, irmãos desta igreja, irmãos que nos visitam, e que a palavra de Deus fique guardada em seus corações e que isso se manifeste sempre num espírito de doação e de serviço. Muito obrigado a todos. Meus irmãos, para a nossa exposição nesta noite, eu quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13. Mateus 16, a partir do verso 13. Ainda bem que não temos jaconisas. Obrigado, minha irmã. É que é quente mesmo, mas é por causa do vento. Mas obrigado. É que ela quis ajudar, certamente. Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13. Diz assim a palavra de Deus. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Amém. Meus irmãos, o texto trata de uma questão colocada por Jesus Cristo, e aqui há vários elementos envolvidos, obviamente, que eu não vou tratar. Eu não estou fazendo um comentário bíblico, estou pregando dentro de uma temática e expondo o que me interessa dentro desta temática sobre a Igreja de Deus. Jesus indaga aos seus discípulos o que dizia o povo ser ele. Eles fazem uma espécie de, na academia a gente chamaria de revisão bibliográfica. Eles vão dizer o que dizem a respeito. Eles demonstram estar atualizados. Jeremias, João Batista, alguns dos profetas. Muito bem, eles sabem. E aí não há nenhum juízo de valor. Eles estão apenas enumerando o que dizem, eles estão trazendo a Jesus Cristo, o que Jesus Cristo já sabia, o que afirmavam ser ele. Após a resposta, Jesus Cristo agora pergunta aos seus discípulos qual era a opinião deles. Aí já é um passo adiante. Eu não quero apenas informações, eu quero saber o que vocês pensam. Isso está no verso 15. Essa indagação direta gerou uma resposta de Pedro, no verso 16. Tu és o Cristo, o Filho
do Deus vivo. O Senhor Jesus qualifica Pedro de ser bem-aventurado e vai dizer: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. A partir daí, Jesus Cristo fala sobre a igreja, no verso 18, se referindo à sua origem, às suas lutas e à sua vitória final. Eu quero, nesta noite, falar sobre a igreja de Deus, obviamente, a partir desse texto. Quando nós pensamos na igreja de Deus, a partir desse texto, nós podemos observar que ela é fundamentada no próprio Jesus Cristo. Após a confissão dele, Jesus diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aqui é um jogo de palavras que gerou muitos debates ao longo da história. Não me cabe aqui fazer uma revisão que não é importante neste momento, porque há palavras semelhantes. O Senhor Jesus Cristo diz: tu és Pedro, literalmente, tu és uma lasca de pedra, tu és um pedaço de pedra, mas sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Há essa diferença gramatical fundamental, embora, quando nós vamos para o estudo dos clássicos, fora das Escrituras, essa distinção não é importante, mas no Novo Testamento é muito importante. Jesus Cristo distingue o nome Pedro como uma lasca de pedra e afirma que ele edificaria a igreja sobre a rocha. E quando nós pegamos este princípio e vamos olhar em alguns textos no Novo Testamento, nós vamos entender que esta pedra é o próprio Senhor Jesus Cristo. A igreja não é edificada sobre o Papa, a igreja não é edificada sobre a confissão de Pedro. A igreja é edificada sobre o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando nós vamos ao capítulo 20 de Lucas, na parábola dos lavradores maus, Jesus cita o Salmo 118 e diz: a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a pedra principal, a pedra angular. Jesus Cristo demonstra que ele, e somente ele, é a pedra fundamental da igreja. E é por isso que ao longo dos anos, das décadas, a igreja tem cantado: da igreja o fundamento é Cristo Salvador. Jesus Cristo é o fundamento da igreja. Sem Cristo não há igreja. Em outras palavras, igreja sem Cristo como fundamento é uma contradição de termos. A palavra de Deus vai nos mostrar que não pode haver um outro fundamento. Quando Paulo está combatendo o pueril sectarismo dos coríntios, ele diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Quando Paulo, em outro momento, se refere aos judeus, valendo-se de uma figura semelhante, aplicando aos judeus no deserto, ele diz: e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Observem a ênfase: a pedra era Cristo. Novamente, o apóstolo afirma que todos nós, como servos de Deus, como igreja de Cristo, estamos edificados em Cristo. A pedra angular é o que ele diz aos Efésios: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado, cresce para o santuário do Senhor. Portanto, meus irmãos, o fundamento da igreja é Jesus Cristo. E se não fosse Jesus Cristo, a igreja há muito teria sido destruída. A igreja teria sido destruída. A igreja, ao longo dos séculos, tem enfrentado vários embates, que eu vou mencionar depois, alguns deles, vários ataques, mas a igreja tem permanecido, porque a igreja está sobre Jesus Cristo. Ela não está sobre pastores, simplesmente. Ela não está sobre os apóstolos, nem os profetas. Os pastores, no caso os profetas, e os apóstolos, eles estão sobre Jesus Cristo. A fé apostólica é uma fé cristocêntrica, porque os apóstolos estão centrados em Cristo. Mas nós podemos aprender mais sobre essa igreja.
A igreja de Cristo, se ela é fundamentada em Cristo, ela é edificada por Cristo. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja, meus irmãos, não faz parte de um projeto B, um plano B do Senhor. Não deu certo o seu planejamento e agora ele vai criar. Dentro da heresia dispensacionalista, Deus sempre fracassou na história e levanta dispensações para tentar salvar, e sempre há fracassos. Não, Deus tem um plano eterno e Ele dirige a história desta forma. E a ideia de minha igreja, edificarei a minha igreja, há um sentido de proximidade, de afetividade. O Senhor ama a sua igreja é propriedade dEle. Edificarei a minha igreja. A igreja não pertence a terceiros, a igreja não pertence a presbitério, não pertence a sínodo, não pertence ao Supremo Concílio, a igreja não pertence a pastores, presbíteros e diáconos, a igreja não pertence a famílias ricas ou pobres, a igreja é de Cristo. Senão ela não será a igreja do Senhor. Ela pertence a uma denominação por derivação, e ela tem que ser consistente com essa denominação. Mas ela pertencerá a essa denominação enquanto essa denominação for fiel a Jesus Cristo. Esta é a igreja do Senhor, com a qual Ele se relaciona, não de forma abstrata, não de forma distante, mas pessoal. Ela é a minha igreja. A palavra de Deus usa várias figuras para falar da igreja. Uma que eu gosto muito é a ideia da família. Nós somos a família de Deus, formada por Ele, conforme a sua livre vontade. O apóstolo vai nos dizer: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Ele usa a figura da pedra e a figura da família. A igreja, então, ela não escapa ao propósito eterno de Deus. E como é prazeroso e confortador saber que esta igreja local está dentro de um propósito muito maior. Como a igreja presbiteriana, como a igreja batista, irmãos nossos da Assembleia de Deus, irmãos nossos metodistas, tantas e outras denominações fazem parte de um propósito eterno de Deus, e Deus tem edificado a sua igreja. E os primeiros membros da igreja, meus irmãos, foram Adão e Eva, os primeiros membros da igreja. Ali nós temos a igreja visível, nós temos a concretização histórica do propósito eterno de Deus, como nos diz o apóstolo. Segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. E Deus vem realizando a sua obra. Na criação nós vamos encontrar a igreja se historificando, ou seja, a igreja se materializando, porque ela se torna história. Ela não faz parte apenas de um projeto de Deus, ela não está apenas na mente de Deus, agora ela está vivendo na história, o povo de Deus. E o apóstolo Paulo, ele diz também a Tito: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus, conforme, segundo o pleno conhecimento da verdade. Percebam, então, meus irmãos, a igreja sendo edificada, a igreja sendo formada pelo próprio Senhor. E ao longo da história, Deus tem feito aquilo que nós podemos cantar no hino 316. Os seus intentos cumpre Deus no decorrer dos anos. Ao longo da história, Deus tem feito isso. O hino 316, que ele não é tão conhecido, mas diz: os seus intentos cumpre Deus no decorrer dos anos. Ele realiza o seu querer ao longo dos anos. Ao longo dos anos, Deus tem realizado a sua vontade, e Deus tem chamado vocês, chamar os pais de alguns de vocês, vão chamar os filhos de muitos de vocês, e Deus então vai
concretizando a sua obra. Ao longo da história, Deus está concretizando o seu propósito de edificarei a minha igreja. A palavra de Deus, ela se cumpre, porque Deus faz com que nós conheçamos a palavra e pelo Espírito de Deus nós conheçamos a Cristo, nós confessamos a Jesus Cristo, nós podemos conhecer ao Filho e fazer aquilo que Pedro fez. Por que Jesus Cristo fala, bem-aventurado é Simão Barjonas? Se nós voltarmos um pouco no Evangelho de Mateus, vamos entender quando Jesus Cristo diz: tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Se ele terminasse aqui, nós teríamos um circuito fechado, impenetrável. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho, ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Jamais entraríamos aí, um círculo completo, fechado. Mas ele continua: e aquele a quem o Filho quiser revelar. Nós conhecemos o Pai pelo Filho, e conhecemos o Filho pelo Pai. Então, quando Pedro confessa, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, ele está dizendo, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue, ele está dizendo, você não aprendeu isso com homens, não foram homens que instruíram você quanto a isso, foi meu Pai que está nos céus. Por isso que conhecer a Deus sempre é um ato de graça. Quando Pedro termina a sua segunda epístola, ele diz, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós jamais conheceremos a Deus se não for pela graça. E quanto mais a graça de Deus se manifesta em nossa vida de forma abundante, mais teremos um conhecimento verdadeiro e salvador de Deus. O apóstolo Paulo faz eco a esta graça quando ele diz que ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito. E o Senhor Jesus Cristo nos mostra da mesma forma que nós somos constituídos como o seu rebanho, por obra de Deus. E ele diz ao Pai, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. E prosseguiu, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Eu li alguns versículos de João 6. Então, quando vocês foram a Jesus Cristo, quando eu fui a Jesus Cristo em prantos, na minha juventude, eu fui porque o Pai me trouxe. Eu fui porque o Espírito quebrantou o meu coração, como aconteceu com muitos de vocês. Eu falo com muitos de vocês porque as conversões não são iguais. Em geral, os filhos da aliança, eles não têm momentos tão bombásticos assim. Não é uma regra. Nem todo mundo tem a conversão como a de Paulo. Alguns têm a conversão como a de Samuel. Nós não encontramos nenhum momento tão marcante, mas a forma do Espírito agir é a mesma, no sentido de que é o poder dele que opera, mas a maneira da nossa resposta é diferente. Mas o caso sempre notório é que ele nos quebranta e nos faz confessar. Por isso que Jesus diz, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Aí nós podemos cantar também mais um hino. Ouvi o Salvador dizer, vem descansar em mim. E você responde, dizendo, fui a Jesus e lhe entreguei meu triste coração. Abrigo e paz eu nele achei consolação. Ouvir a voz de Deus, meus irmãos, é a graça de Deus. É uma graça que nos angustia muitas vezes, porque ela toca em nosso pecado. Pode nos angustiar tanto como Davi, quando foi confrontado com as palavras de Natã e diz, pequei contra o Senhor. E, meus irmãos, esta declaração tão amarga produz frutos doces pelo arrependimento. O que Paulo fala em 2 Coríntios 7, que o arrependimento, segundo Deus, a ninguém traz pesar.
O arrependimento, segundo os homens, traz morte, porque na realidade é apenas remorso e termina em remorso. O arrependimento, segundo Deus, envolve o remorso, mas não termina em remorso, leva a uma mudança de comportamento. E o Senhor, então, tem operado na igreja, Ele tem operado em vocês, operado em mim, em dezenas, centenas, milhares e milhões de pessoas. O Senhor tem edificado a sua igreja. A forma de Deus operar, a forma ordinária de Deus fazer isto é por meio da sua palavra. Por meio da sua palavra, Ele nos regenera. É o que Pedro nos diz, que nós fomos gerados de novo por meio da semente incorruptível da palavra. E é por meio dessa palavra que Ele nos santifica, conforme o próprio Senhor Jesus Cristo orou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E o Senhor tem, ao longo da história, cumprido a sua promessa. Ele tem edificado a igreja, Ele tem operado poderosamente. E Pedro instrui a igreja, mostrando que este Deus que edifica, Ele não apenas nos converte, mas Ele nos dá todos os elementos necessários. O Senhor não nos deixa soltos, nós de nada carecemos. Nós temos, às vezes, enfrentado, em várias áreas da vida, falta de elementos. Vamos ilustrar isso de uma forma muito simplória, como é o meu estilo de ilustrar. Você, às vezes, vai imprimir algo e acaba a tinta da impressora. É terrível isso. Ou acaba a folha. Descobriu que não tem mais folha. E é de noite, e você precisa imprimir aquele documento. Embora poucas pessoas imprimem hoje, mas eu gosto de impressão, gosto de papel. E outras vezes você precisa daquilo. Você sente vontade de fazer uma receita nova, vontade de comer algo diferente, e essa receita depende de um leite de coco, Cerigi, nem sei se existe mais ele ainda, lá de Recife. E não serve, não tem. É tão frustrante, pelo menos para mim não é. Você não tem um ingrediente. Não tem, você vasculha, não tem aquele ingrediente. Não tem o leite condensado moça, que é o melhor. Né? Tem uma coca lá, ralo que só. Então, você olha, desanima. Às vezes os meninos querem vestir aquela camisa do time dele, e ele não vira folha, aquela do time que estava ganhando 3-0, ele não quer, ele quer isso, mas aquela camisa está suja, ou não foi passada ainda, e ele se frustra, tal. Faltam elementos, às vezes faltam elementos para nós. Você tem todos os elementos, mas falta o ingrediente fundamental, falta tempo. Eu faço uma brincadeira com meus alunos, dizendo o seguinte: me perdoe se houver algum mecânico, mas quem sabe, receba essa palavra. Eu digo que é uma brincadeira, obviamente, mas está um fundo de verdade. Eu digo que não compro carro de mecânico. E a minha brincadeira é que o mecânico, ele sabe tudo de errado que tem que ser o carro. Quando você entra no carro do mecânico, bate tudo. E ele vai te avisando: está com um coxinho com problema, está com os 4 amortecedores, ou tem 3 probleminhas, motor, câmbio e lataria, só isso. E ele está com as ferramentas, ele está com todas as peças do carro. Ele comprou o amortecedor, ele comprou o coxinho, ele comprou tudo da suspensão, mas o mecânico, ele não tem tempo para consertar o carro dele. Essa é uma experiência muito comum do mecânico. Ele não tem tempo, porque ele chega na igreja, tem alguns abençoados que: meu carro está com problema, tá? Então ele nunca tem tempo de cuidar do carro dele. Então ele tem os ingredientes, ele tem a descrição do problema, mas ele não tem tempo, e a gente deixa de considerar o tempo como elemento. Mas eu tenho uma notícia boa para vocês. No campo espiritual não existe isso. Porque o que Pedro escreve na sua segunda epístola é o seguinte: por seu divino poder de Deus, nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória. Observem, nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Deus nos apetrecha, Deus nos dá todos os recursos. Deus nos deu a palavra, que é o maior meio de santificação. Por meio da palavra, nós somos levados à oração.
Por meio da palavra e da oração, nós somos levados à ceia do Senhor. Por meio desses elementos, nós somos levados ao batismo. Estes são os meios ordinários de santificação, que são os sacramentos da igreja. Mas, a rigor falando, tudo pode ser um meio de graça, até mesmo um câncer, desde que nós aprendamos a nos valer de nossas dores, nossos sofrimentos, por graça, por mais doloroso que seja, e aprendamos a crescer espiritualmente. O que eu estou dizendo, citando Pedro, que pelo poder de Deus, tudo que nos conduz ao crescimento espiritual, o Senhor nos tem dado. Faltam-nos elementos materiais. Às vezes eu estou em casa e quero um livro, mas o livro está em São Paulo. Às vezes eu estou em São Paulo e meu livro está em casa. Falta. Mas no campo espiritual, não. Você, aí onde você está, você pode estar num trânsito engarrafado, você pode estar no trabalho, você pode estar num leito de enfermidade, você pode falar com Deus. Você pode estar num ventre de um grande peixe, que pode ser uma baleia. Vocês estão achando engraçado ser baleia? O hebraico não tem palavra para baleia. O peixe que engoliu Jonas pode ser uma baleia, não sabemos. Não importa. Onde você estiver, você pode clamar a Deus. Das profundezas clama a Ti, Senhor. Jonas clama do centro dos mares. A expressão literal é do coração dos mares. Abacuque clama da torre. Deus nos ouve. Ou seja, não faltam elementos para nós. E Deus, então, tem edificado a sua igreja, tem nos chamado e tem nos dado os recursos. Nós aqui, por vezes, rejeitamos os recursos, não usamos aquilo que está na nossa despensa espiritual. Nós deixamos de nos valer daquilo que Deus tem feito para edificar a sua igreja. Deus tem nos edificado, Deus tem formado a sua igreja. E ao longo da história, Deus tem, pelo Espírito, estabelecido a sua igreja. Ele tem chamado o seu povo por meio de seus servos. Ele chama os seus servos por meio de seus servos. Nós somos alcançados por pessoas que foram alcançadas por outras pessoas. E todos nós somos pecadores. E Deus, com a sua graça magnífica, tem edificado a sua igreja. Mas nós olhamos para a igreja e vemos ela imperfeita. E, de fato, a igreja é imperfeita. E será assim sempre nesse estado de existência. A igreja é como um canteiro de obras. Eu entendo muito pouco de obras. E quando eu olho um canteiro em construção, um prédio em construção, eu olho aquele canteiro com ferramentas jogadas, ferro, pedra, escombros, valetas, água correndo. E olho para aqueles peões, meu Deus, o que vai dar aqui? Não vai dar nada. Ilusão minha. Daqui a meses, daqui a alguns anos, como eu tenho visto em torno de onde eu fico hospedado, 3 prédios sendo construídos de 20 andares, os prédios ficam prontos. Mas eu não acreditava em nada daquilo. Não via futuro para aquilo. Assim é a igreja, meus irmãos. Nós olhamos para a igreja agora. É claro, aqui é diferente, mas às vezes uns crentes encrenqueiros, problemáticos, gente, isso é em outro lugar, tá? Aqui é diferente. Problemáticos, difíceis, pessoas que não crescem, que não amadurecem, continuam com as mesmas infantilidades espirituais, ficam cultivando o pecado, igual quem cultiva bicho de pé, gosta de cultivar pecados. Ah, não tem jeito, a igreja não tem jeito. Mas o nosso mestre de obras tem o seu cronograma certo. E no tempo certo, ele irá concluir a sua obra que parecia impossível para nós. E o Senhor Jesus Cristo diz: ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho, um só pastor. O Senhor está edificando, está reunindo o seu povo, juntando, aperfeiçoando, amadurecendo, porque a sua palavra continua: edificarei a minha igreja. Essa é a igreja de Deus, é fundamentada em Cristo, é edificada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, e mais, ela é
preservada por Cristo, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja, nesta vida, ela se deparará sempre com as investidas do diabo. O diabo vai tentar bloquear o seu avanço e, se possível, destruí-la. Obviamente, Jesus Cristo não está se referindo a uma denominação, ele não está se referindo a uma igreja local, porque às vezes nós temos uma grande dificuldade, é difícil mesmo você fechar uma congregação e mudar para outro lugar. Falar, essa congregação aqui não está dando certo nesta casa que nós alugamos, vamos mudar de bairro? Isso é difícil. A minha igreja, em geral, tem 3, 4 congregações e, em média, a cada 5, 7 anos organiza uma igreja. E é muito difícil quando tem que alugar e sair daquele aluguel, porque a ideia é alugar, depois comprar um terreno, e muitas vezes aquele terreno não dá para comprar, tem que comprar em outro lugar, expandir, e isso é trabalhoso. Mas mudar é muito difícil. Parece que fechar aquela congregação é o fracasso da igreja. E, na realidade, não é. A igreja somos nós, ali é apenas um espaço consagrado ao serviço do Senhor, enquanto estamos ali, vamos sair dali para outro lugar. Então, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, nós simplesmente mudar de lugar. Eu fui ontem conhecer a igreja do Alecrim, que é a igreja que eu conhecia de nome há tantos anos, quer dizer, eu conheci o templo, na realidade, o reverendo Romeu gentilmente me levou lá, a igreja de um dos grandes mestres que eu tive, o reverendo Alceu Davi Cunha, e desde que eu o conheço, há mais de 40 anos, ele sempre falou do Alecrim. Eu tive a chance de ir lá ontem, e o reverendo Romeu falava, olha, a igreja era naquela esquina, só aquele espaço, e mudou para cá. É muito maior o terreno. Mas eu tenho comigo, sem conhecer a história, que é possível que na época alguém tenha discordado. Ah, não, sai daqui não, pastor, vamos para cá não. Aqui que nós começamos, meus pais estavam aqui, meus bisavós aqui, etc. Mesmo sendo contíguo o espaço, bem perto e bem maior. Mas é possível que isso possa ter acontecido. Então, a questão não é essa. A questão é que a igreja do Senhor, ela prevalecerá. Aqui, na sequência do texto, nós podemos aprender também sobre a ousadia de Satanás. Pedro é bem-aventurado, mas na sequência, Jesus Cristo começa a dizer que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse na mão dos anciãos, fosse morto e ressuscitasse. Pedro, que é o bem-aventurado, ele chama Jesus Cristo à parte, com uma etiqueta muito interessante, não vou falar na frente dos discípulos, para não expor o Senhor. Ó Senhor, não te faça tamanho mal. Se fosse eu atualizar essa linguagem, o Senhor está com síndrome de pânico? Que é isso? Olha, que morrer, Senhor, que morrer nada. Você é jovem, quantos anos? Já fez 33? Não, estou com 31. Ah, Senhor, não. O Senhor está bem acabado, é verdade, mas 31 anos. É porque, pelo que indica, ele estava acabado, pensava que ele tinha 50 anos, enquanto ele tinha 32, então ele devia ser bem acabado fisicamente, pelos sofrimentos dele. E ele agora quer mudar os propósitos eternos de Deus, porque ele acha que Cristo está sendo pessimista. E agora, de bem-aventurado, Jesus Cristo fala para ele, arreda Satanás. A transformação de bem-aventurado para arreda Satanás é muito breve. Você vê então que Satanás é sutil. Não nos iludamos, meus irmãos. Quando Jesus Cristo é tentado por Satanás, é narrado nos evangelhos, de modo especial Mateus e Lucas, o texto diz assim, terminadas que foram todas as sortes de tentações, retirou-se Satanás até o momento oportuno. O momento oportuno é uma tradução muito boa de que Satanás ele tem uma noção muito clara de tempo, de circunstâncias, coisa que nós fazemos também. Vejam se às vezes a mãe não fala com o filho, ou o pai com a filha, ou com o filho também. Filho, olha, você quebrou aquilo da sua mãe, aquele vaso de cristal que ela tem um carinho enorme, e você estava jogando bola dentro de casa. Ela já falou para você não fazer isso. Você pegou a minha bola da minha infância, dente de leite, e foi brincar.
olha, não fala com ela hoje não. Não, hoje não, filho. Olha, vamos preparar o coração dela. Preparar o coração dela para um dia falar. A mãe também, quando a filha vai começar a namorar, lá com uns 32 anos, uma época boa, então, a filha caçula, e, olha, vou falar com seu pai e tal. Filha, hoje não, fala depois. Hoje seu pai está aborrecido, ele está chateado. Eu estou querendo dizer, com alguns exemplos muito concretos, que nós também falamos, olha, hoje não é um bom momento, gente, vamos deixar para depois, quem sabe amanhã. Se nós temos esse sentido, Satanás tem muito maior. Ele se retira até o momento oportuno, e ele vai atacar agora, quando Pedro é exaltado. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, bem-aventurado é Simão Barjonas. Senhor, não te faça também o mal, arreda Satanás. Percebam, Satanás, ele é extremamente ardiloso. Paulo diz que ele tem seus desígnios. Ele fala em 2 Coríntios 2,11, que nós não lhe ignoramos os desígnios. Desígnios ali significa, Satanás, ele usa muito bem a sua mente. Ele tem planos, ele tem metas, ele tem estratégias, ele sabe muito bem agir. Mas Jesus Cristo diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas, por outro lado, é preciso que nós não nos iludamos, porque Satanás, ele é perito em tentar. A palavra, no seu original, a palavra tentação, ela vem pelo latim e chega no português como a palavra perito. Satanás, ele é perito em tentar, ele tem extrema perícia, ele sabe como nos abordar. Pedro foi abordado no momento de exaltação. Davi foi abordado no momento de paz. Ele nem precisa ir para as guerras mais. No outro momento, quando o seu reino estava também totalmente em paz e tranquilo, ele vai fazer o censo. Cuidado. Ele vai usar momentos diferentes. Outras vezes, quando nós estamos muito abatidos, ele se vale de circunstâncias para agir. Um homem maduro espiritualmente não brinca com Satanás. Ele tem mais poder do que vocês. Ele tem muito mais poder do que eu. Mas quem nos garante a vitória é o Senhor Jesus Cristo. E ele não tem mais poder do que Jesus Cristo. As portas do inferno não prevalecerão contra ele. Mas há um aspecto aqui que eu tenho que mencionar, porque eu entendo que esse texto ele é interpretado apenas desta forma que eu estou tratando, mas há uma outra forma de interpretar, eu não vou explorá-la, mas tenho que mencionar, que é uma forma esquecida de interpretar. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, é uma visão apenas negativa do texto. Há uma forma positiva. Eu nunca vi portas avançarem. O que me parece que ele está dizendo mais especificamente é que as portas do inferno não resistirão à igreja. A igreja romperá as portas do inferno. Quase eu dou um glória aqui agora. Mas então, as portas do inferno não resistirão à igreja. A ênfase maior me parece essa. Não é que a igreja vai ficar num canto, se defendendo com as suas portas. Ela vai avançar. E aquilo que Satanás pensa que é dele, não vai aguentar, não vai suportar, porque a igreja avança no poder de Deus, proclamando o evangelho com o poder de Deus, e nada pode resistir à igreja. É preciso mencionar esse aspecto, embora não seja ele o aspecto que eu estou enfatizando hoje, mas é um aspecto importantíssimo no texto, que eu tenho a impressão que não é muito explorado. Voltando ao primeiro ponto, a palavra de Deus nos diz, o apóstolo Paulo, o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Pedro diz, sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada, para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Eu creio que a tradução melhor aqui seria por várias tentações, que são coisas diferentes na Bíblia, provações e tentações. Satanás nos tenta
Deus nos prova. Qual a diferença? A tentação visa nos fazer cair, as provações de Deus visam nos fazer crescer, amadurecer em nossa fé. Mas a história é o grande palco das artimanhas de Satanás contra a igreja de Deus, mas também é a descrição da vitória de Cristo por meio da sua igreja. E quando nós olhamos, ainda que de soslaio, ou ainda que rapidamente, a história da igreja, nós podemos observar vários aspectos, mencionando apenas várias batalhas. A igreja sempre foi atacada em dois flancos muito importantes: a palavra e a pessoa de Cristo. Sempre. Historicamente, as heresias tendem a atacar a autoridade da Bíblia e a humanidade ou divindade de Cristo. Por quê? Porque a palavra é o chão de onde brota a nossa fé. Se eu lanço dúvida sobre a palavra, eu já caminho inseguro. É simples. Quando vocês entram em algum lugar que está com piso molhado, vocês perdem o ímpeto. Se você vem dirigindo na estrada e começa a chover, automaticamente você dirige diferente, você tem mais receio, porque a aderência é menor. Satanás lança dúvida quanto à Bíblia para que nós não tenhamos mais convicções bíblicas, para que nós não possamos mais dizer, por exemplo, creia no Senhor Jesus e estará salvo, porque eu não sei se aquilo é verdade. Satanás faz isso conosco. E outra questão é a pessoa de Cristo, a humanidade, a divindade de Cristo, porque se Ele não é Deus, Ele não pode nos salvar. Se Ele não é homem, Ele não pode nos representar. E essas confusões sempre existiram na igreja, não só nos primeiros concílios. Isso vira e mexe, é um ataque contra a igreja. Durante a Idade Média, a igreja esteve atolada em misticismo e na ignorância espiritual. E Deus levantou seus servos. Deus levantou Lutero, Calvino, entre tantos outros homens. E a Reforma levanta bandeiras importantes: somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, glória somente a Deus. E hoje nós temos as nossas batalhas, que são diferentes em alguns aspectos, mas na realidade sempre lançando dúvida sobre a autoridade das Escrituras. E as nossas batalhas hoje, por exemplo, nos falam sobre um fascínio com o relativismo. Nada é absoluto, a verdade está na cultura. Um fascínio com o subjetivismo, a verdade é o que eu acho. Um fascínio com o pragmatismo, a verdade é o que funciona. Um fascínio com o toleracionismo, é tolerar todo mundo, está tudo certo, nada é errado. Essas são batalhas entre outras. E um mal evidente, que ontem eu falei um pouco nas perguntas que me fizeram, é a falta de relevância no sentido de verdade. Se a igreja abandonar o seu apego à palavra de Deus, ela perde a sua relevância como sal da terra e luz do mundo. A igreja cabe o privilégio de proclamar a palavra de Deus, que não é uma verdade entre outras, não é uma opção entre outras. A igreja proclama a verdade, ela é a coluna e baluarte da verdade. A igreja deve ser o pilar e o terreno da verdade, ou seja, ela deve ser o pedestal e uma fundação sobre a qual a verdade é apresentada. E dentro destes ismos, dessas lutas que nós muitas vezes ficamos tão indecisos, a igreja enfrenta dois perigos evidentes. Um é que eu chamo de barganha com o mundo. A igreja, querendo ser aceita, ela começa a negociar valores. Ela acha que se ela negociar valores, ela vai atrair mais pessoas para si. E ela perde a sua identidade. Ela atrai pessoas, mas ela perde o seu poder, porque ela não tem nada para dizer. Ela pinta a parede de preto, o culto se torna um show, as pessoas desligam o seu cérebro. Perdemos, simplesmente. O que vamos dizer? Nada, não temos mais nada para fazer, porque não há diferença entre nós e o mundo. Esse é um perigo. Uma outra armadilha para nós é o que eu chamo de privatização da fé. É um outro risco. Nós nos fechamos em torno de nós mesmos e dizemos, é minha religião e nada mais. São perigos diferentes. Mas muitas vezes nós falamos, olha, vamos ficar aqui dentro mesmo?
Só nós, está tão bom. Vamos falar com os discípulos: Senhor, bom é estarmos aqui, vamos construir umas tendinhas aqui e vamos ficar aqui, está bom demais. E Jesus Cristo diz: não, vocês têm que descer, porque o papel nosso é lá na sociedade. Nós somos um povo diferente, mas a diferença na sociedade. O sal no saleiro não altera, não faz diferença nenhuma, não salga nada. Então, a igreja, ela sustenta a verdade e ela é conclamada a sustentar essa verdade no mundo real e concreto do seu trabalho, na sua vocação. Policiais, médicos, jornalistas, pedreiros, construtores, patrões, empresários, empregados, donas de casa, varredores, não importa a nossa profissão, lixeiros, é vivermos a verdade do Evangelho ali. E Deus se dignou em preservar a verdade por meio da igreja. E assim, Deus tem cumprido a sua missão dada a seu Filho. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Tu és Pedro, sobre esta pedra que sou eu mesmo vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu quero me encerrar apresentando algumas considerações finais. A primeira delas, meus irmãos, é que a igreja está sendo formada, ela está sendo moldada à imagem de Cristo. O Senhor dirige a história dentro deste propósito. Daí a declaração de Paulo que hoje pela manhã eu explorei. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O Senhor tem operado isso desde a eternidade, no seu propósito eterno, e ele tem realizado isso na história. Quando o apóstolo Paulo faz uma relação da igreja com a família, e ele diz sobre os maridos e fala sobre Jesus Cristo, e ele fala que Jesus Cristo se entregou pela igreja para que a santificasse, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A igreja está sendo formada. O Senhor continua nos dando os recursos, todas as coisas que conduzem à piedade. Um outro aspecto, a igreja é tão importante para Deus, que Deus não confiou a igreja aos anjos. A igreja é confiada ao Filho. Nós somos confiados ao Filho. Jesus Cristo, na oração sacerdotal, ele, horas antes de ser entregue em favor da sua igreja, ele diz ao Pai: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que lhe conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. O Pai confiou a igreja a Jesus Cristo. E Jesus Cristo se entregou pela igreja para a santificar, e ele continua edificando a sua igreja até que ele consume a sua obra. E Paulo trata dessa consumação quando ele diz: então virá o fim, quando ele, Jesus Cristo, entregar o reino ao Deus Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. A ideia do texto é que quando o Senhor Jesus Cristo completar a sua obra, ele devolverá a igreja ao Pai, santa, pura e sem defeito.
E agora o exame mais criterioso, o exame mais minucioso, não achará nada de defeito na igreja, porque o Senhor Jesus Cristo a aprovou. É o que Judas disse, eu citei pela manhã, ele é poderoso para apresentar a sua igreja ao Pai, a igreja santa, pura e sem defeito. A igreja, então, é o presente de troca, ou é a troca de presente. Este é o plano eterno de Deus para a igreja. O Senhor, Pai, confiou-nos ao Filho, e o Filho está operando. Nós podemos não perceber, mas Ele está operando em nós, não só aqui, em todo mundo, até que Ele consume a sua obra, e nós nos alegraremos com o Senhor. Nós vamos nos admirar com o que Ele fez conosco. Os anjos não entendem bem isso, como isso funciona, como é que Deus realiza uma obra tão poderosa. Na igreja, então, nós vemos aspectos da sabedoria de Deus, que o apóstolo chama de multiforme sabedoria de Deus. Ele fala aos Efésios, para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Os anjos, eles olham para nós e não entendem. Mas quando eles contemplarem o que o Senhor fez, eles darão glórias a Deus. A sabedoria de Deus, de forma magnífica, se revela na igreja. Mas vocês podem pensar, mas em mim? Mas não pode. Pode, porque nós não somos ainda o que seremos. E como diz o hino, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça, eu lá estarei. O Senhor tem edificado a sua igreja e Ele vai completá-la, vai completar a sua obra. Meditem no preço incalculável que Jesus Cristo pediu, que o Senhor Jesus Cristo pagou pela igreja. Não negligenciemos a igreja, cultuemos a Deus, proclamemos o Evangelho. A existência da igreja determina a sua missão. A igreja é o povo de Deus, chamado, constituído a proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E esse tem nos conduzido. E quando nós participamos da ceia, nós estamos declarando que Cristo, historicamente, morreu por nós. Nós estamos dando um testemunho histórico que aquilo que aconteceu lá faz sentido, e aqui estamos nós, como resultado desta obra. E estamos anunciando isso com grande esperança, até que Ele venha. Quando Ele vier, a sua obra estará completa, porque o Senhor é poderoso para completar a sua obra. Somente pela graça significa dizer toda a glória somente a Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.